O que te aflige, jovem? Me pergunto se tudo o que temos é isso mesmo, Senhor. Crescer no mundo subterrâneo, servindo a Lorde, esperando apenas o momento de ser um servo melhor ou se tornar uma aberração. Incitar o ódio de todas, eu disse todas, as raças contra nós. Isso não te parece estranho? Ok. Já houve alguém com os mesmos questionamentos alguns séculos atrás. Eles se tornam algo que... Bem, julgue por você mesmo, jovem Drow. Vou te contar uma história da qual não me recordo muito bem de todos os detalhes. Estou velho e já era velho quando tudo aconteceu. Nascido na noite em que a casa de Duordan destruiu a casa de Devir. A morte de Nalfen Duordan nas mãos de Din Duordan salvou Drizzy de ser sacrificada a Lol. É este o nome dele, Drizzy. Você já deve ter ouvido falar, jovem Drow. Ele foi treinado por sua irmã Vierna Duordan e seu pai, Zanafen Duordan. Ao se recusar secretamente a matar uma criança elfa da lua, Drizzy fez com que a casa de Duordan perdesse o favor de Lol, resultando no sacrifício de Zanafen. Enquanto Zanafen era sacrificado, Drizzy encontrou Albo-Devir e Masoj Hantet do lado de fora de Mesoberran. Depois de se esgueirar do lado de fora da casa de Duordan, os dois lutaram com Drizzy usando a pantera Greyhawk. Acho que era esse o nome da pantera. Bom, sem saber do vínculo de Drizzy com ela, Greyhawk decidiu desobedecer aos comandos de Masoj e matou Alton, enquanto Drizzy matou Masoj e reivindicou a estatueta de Onyx, o objeto que era usado para convocar Greyhawk no plano astral. Ao retornar à casa de Duordan, Drizzy descobriu o sacrifício de Zanafen para Lol e então escapou. Ele decidiu viver fora de Mesoberran, como um ladino, se eu não me engano, para escapar do ciclo interminável de matança. Compreendendo que nunca encontraria paz no subterrâneo, Drizzy voltou para Blindstone com Beowulf, onde Drizzy se separou dele e se dirigiu para a superfície. Drizzy chegou à superfície fora de Maldobar, uma pequena aldeia que tem aqui ao norte de Sundabar, eu acho, perto da fazenda da família Tidalston. Eu acho que é isso. Depois que eles foram massacrados por um baguete chamado Ugulur, Drizzy foi expulso da cidade e caçado por um tal de Rod, que se sentiu desonrado por Drizzy matar um de seus cães. Mais tarde, ele foi ensinado a ser um Ranger por um tal de Montolio de Bruchet. Montolio faleceu. Drizzy se tornou um andarilho na superfície, tentando encontrar um lugar para aceitá-lo, apesar de sua herança. Foi então perseguido até Icewind pelo caçador Rod. Mais tarde se tornou um bom amigo de um Halfling chamado Regis, assim como do tal de Bruenor. Ele devia a Bruenor. Drizzy então tornou-se seu professor de luta e os dois se tornaram bons amigos. Eles até acabaram salvando Icewind de... como era mesmo o nome? Acarquecel. Enfim, era algo assim. Mais tarde, Drizzy foi sequestrado por sua irmã Vierna.
cujas ações resultariam na morte de Ulfgar. Tudo em uma tentativa louca de recuperar o favor de Lol. Vamos falar isso baixo. Drizzt foi então forçado a lidar com Eithrin, que havia sequestrado Regis. Quando Drizzt e Artemis finalmente tiveram uma luta justa, Regis foi o fator que resultou na vitória de Drizzt. Depois de matar a sua irmã Vienna, Drizzt partiu para Mesoberran para aprender mais sobre os planos da Casa de Baer. Ele se envolveu na Batalha de Shellos contra os orcs invasores e os gigantes de gelo. Distraiu 5 dos 9 gigantes, liderando-os em uma perseguição dentro de uma caverna com uma abertura estreita. Drizzt então passou vários dias procurando uma saída alternativa, e quando encontrou uma, voltou perto de Shellos para testemunhar o colapso da Torre de um Mago, com uma figura que pensou ser Bruenor. Ele acreditava que Bruenor tinha sido morto e por isso teve um profundo efeito emocional nele. Depois de uma busca de 50 anos, Drizzt e Bruenor finalmente encontraram Gauntlin Green, perto da cidade de Neverwinter, se não me engano. Outra guerra para a qual Drizzt seria arrastado fatalmente. Mas as suas aventuras estavam longe do fim, pois o Lich Ebonsou estava atrás dele. Ele se juntou aos seus companheiros e viajaram para Gauntlin Green para libertar Trimbledorf de sua maldição do vampirismo. Os companheiros então voltaram para a Sala Longa. Eles se dirigiram para Mithril Hall. Foram tomar posição contra os ataques dos orcs e dos goblins envolvidos com a escuridão. Depois viajaram pelo subterrâneo para chegar até o Mithril Hall, embora Ulfgar e Regis tenham se separado do grupo, quando encontraram orcs e goblinoides que espreitavam nos túneis abaixo da fortaleza. Mais tarde, Drizzt, Bruenor e Catti-brie lideraram uma tentativa de escapar do Mithril Hall sitiado, que foi frustrado por Thiago Baer e Araltator, com Drizzt apenas sobrevivendo ao seu encontro com o dragão por causa do feitiço de resistência ao frio de Catti-brie lançou sobre ele. Drizzt foi assombrado pela memória de uma garota elfa da lua chamada Elifine. Em sua primeira visita na superfície, ele participou de um ataque aos elfos da superfície com seus companheiros Drows. Durante esta experiência, ele começou a perceber o quão vil ele se encontrava dos seus próprios parentes, e salvou a jovem Elifine, manchando-a com o sangue do cadáver da sua própria mãe. Elifine se lembrou de um relato diferente de eventos e acreditava que Drizzt era o responsável pela morte de sua mãe, caçando-o implacavelmente. Bom, isso culminou em um encontro final entre os dois, no qual ambos foram mortalmente feridos. Elifine morreu acreditando que Drizzt também havia sido morto, mas Bruenor veio em seu auxílio e o salvou. Drizzt finalmente libertou-se da culpa depois que a alma de Elifine foi convocada e se desculpou por seu ódio injustificado. Estas e muitas outras peripécias, meu jovem Drow, foram vividas por esse Drow atípico que hoje prosta-se como uma lenda entre os elfos negros, inclusive desagradando em muito a deusa Lolth, pois alguns Drows hoje, ao ouvirem falar de Drizzt, saem de suas tocas e mudam seu comportamento, inspirados por seu mais notável herói. Olá, aventureiros digitais! Sejam todos bem-vindos a mais essa pasta do canal iGamecast, O Bestiário de Eberron,
complementando nossos vídeos de D&D online. E hoje vamos falar da raça jogável Drow. Drows, a visão. Se não fosse por uma única exceção conhecida, a raça dos Drows seria universalmente ultrajada. Sua sociedade é depravada e preocupada com as graças de Lolth, sua deusa aranha, quem sanciona o assassinato e o extermínio de famílias inteiras quando casas nobres disputam posições sociais. Os Drows crescem acreditando que as raças que habitam superfície são inferiores, exceto como seus escravos. No entanto, pelo menos um Drow quebrou este estereótipo. No mundo dos reinos esquecidos, Drizzt Do'Urden, patrulheiro do norte, provou sua índole de bom coração como um defensor dos fracos e inocentes, rejeitando sua herança e emergindo num mundo que olha para ele com horror e aversão. Drizzt é um modelo para poucos Drows que seguem os seus passos, tentando encontrar uma vida aquém da sociedade maligna, dado seu lar do subterrâneo. Características Drow. Descendentes de uma antiga sub-raça de elfos de pele negra, os Drows foram banidos da superfície do mundo por seguirem a deusa Lolth, pelo caminho do mal e corrupção. Agora eles se construíram em sua própria civilização nas profundezas do subterrâneo, moldados pelo caminho de Lolth. Também conhecidos como Elfos Negros, os Drows possuem a pele negra similar à obsidiana, polida e cabelos brancos opacos ou amarelo pálido. Normalmente eles possuem olhos muito pálidos, tão pálidos que são confundidos com os olhos brancos, com tons de lilás, prata, rosa, vermelho e azul. Eles costumam ser menores e mais magros que a maioria dos elfos. Em game, no DDO, os Drows vêm com as seguintes características. Todas as dos elfos comuns, mais 2 de ouvir, observar e procurar. Imunidade a efeitos de sono, mais 2 de destreza, mais 2 de inteligência, mais 2 de carisma, menos 2 de constituição. Drows são proficientes com a maior parte das armas que os elfos já são proficientes, que é longbows, cimitarras, shurikens. Em suas builds, Drows costumam ter resistência à magia, e podem evoluir para terem características que são benéficas em lidar com criaturas do tipo verme. A sociedade Drow. As políticas Drow são acirradas e cheias de intriga. Quando os Drows trabalham juntos, é tipicamente para destruir adversários em comum e garantir sua própria sobrevivência. E tais alianças têm curta duração e são cheias de perigo. A sociedade Drow é dividida em casas nobres, cada uma governada por uma matriarca que busca aumentar o prestígio e poder de sua casa acima de todas as outras. Outros membros de alto escalão da casa são parentes de sangue, enquanto que as fileiras medianas são formadas por Drows de famílias mais fracas que juraram fidelidade à casa maior. Agarrando-se precariamente aos degraus mais baixos da escada social de uma casa estão as casas de escravos, constituídas por Drows de linhagem inferior e os ocasionais cativos não Drow. Religião Drow. A deusa Lolth. A rainha demoníaca das aranhas é a matrona maligna dos Drows. Cada pensamento seu é tocado por malícia, e a profundidade de sua perversidade pode surpreender até mesmo sua mais fiel sacerdotisa. Ela orienta seus fiéis enquanto tece tramas dos mundos do plano material, esperando pelo momento em que suas adeptas Drow trarão esses mundos para o seu controle. Lolth tem uma aparência de uma flexível e arrogante Drow matriarca quando ela se manifesta para suas seguidoras no reino mortal, o que ela faz com rara frequência. Quando uma batalha se inicia, ou se ela tiver uma razão para lembrar de suas seguidoras de quem deve temê-la, a parte inferior do corpo de Lolth se transforma em uma enorme aranha demoníaca, com patas espinhadas e mandíbulas que podem partir seus inimigos. Curiosidade. Dridder. Quando um Drow mostra-se muito promissor,
Lot o convoca ao fosso das teias demoníacas para um teste de fé e força. Aqueles que passam no teste sobem mais alto no conceito da Rainha Aranha. Aqueles que falham são transformados em Driders, um horrendo híbrido de um Drow com uma aranha gigante, que serve como um lembrete vivo do poder de Lot. Apenas os Drows podem ser transformados em Driders, e o poder para criar essas criaturas é exclusivo da deusa Lot. Então é isso. Essa foi a raça jogável Drow. Todas as suas características, comportamento, sociedade, inclusive as coisas que são curiosidades para conhecimento aí da raça, como uma lore do game, e óbvio de características dela em game. Se você curtiu esse vídeo, por favor se inscreva aí no canal, deem like no vídeo, compartilhem, ajuda aí o canal a crescer com essa simples tarefa a ser executada. E dê uma força a esse velho narrador para continuar elaborando cada vez melhor os seus trabalhos. Era só isso nesse vídeo. Um muito obrigado a todos e valeu!